Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque essa noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus e chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passaram por ali o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salve-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desce agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Tenham a bondade. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário do que se possa imaginar, claro que foi um acontecimento histórico, com data, tempo, lugar preciso. Foi fora de Jerusalém, perto da cidade, no alto de um monte chamado Gólgota. Ali foi pregado numa cruz o Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, circundado de soldados romanos, judeus, que faziam zombaria dele. Nossa Senhora, as santas mulheres, alguns apóstolos, pelo menos São João, seguiam Nosso Senhor de perto durante o suplício da cruz, as várias horas que Nosso Senhor passou sobre a cruz. Mas não só é um episódio histórico do qual nós hoje ouvimos narrar a história. Então, que bonito, Nosso Senhor morreu, aquelas pessoas tão más que insultaram Nosso Senhor. Não. A paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo é um acontecimento tal que toda a história que veio antes e sobretudo que veio depois, como que acontece
ao pé da cruz. Todos e cada um de nós, embora não nos demos conta, vivemos ao pé da cruz. E em cada um de nossos atos, tomamos um dos três partidos. Ou ficamos tão maus, tão ruins, tão pecadores, tão miseráveis, que chegamos até a desafiar nosso Senhor Jesus Cristo. Ou ficamos tíbios, medíocres, aqueles que têm pena de que crucificassem ao profeta. Aquele homem tão bom que fez milagres, mas também ele não se colocou de acordo com as autoridades e toma uma posição de terceira força. Vê a crucifixão, quizá não esteja assim totalmente decantado para que seja crucificado nosso Senhor, mas fazer algo contra, impossível. São pessoas que preferem ver um ato tão injusto, tão medonho, tão grave quanto a crucifixão de nosso Senhor, sem fazer nada, do que tomar uma iniciativa para mover a ponta de um dedo. E tem os outros, os bons, que junto com Nossa Senhora estão ao pé da cruz, tentando reparar a ofensa que é cometida contra Nosso Senhor, louvando, acompanhando, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de certeza do triunfo de Nosso Senhor no fim da paixão. Os primeiros, imaginemos nós mesmos e as pessoas que nós conhecemos ao pé da cruz. Os primeiros são aqueles que se dão o luxo de discordar do ensinamento verdadeiro, imutável, santo, do próprio nosso Senhor Jesus Cristo ou da Santa Igreja. Esses que até fazem brincadeiras contra a lei de Deus, contra a Santa Igreja, contra esse ou aquele mandamento. Não, eu sou católico, mas não fanático, porque afinal de contas a igreja exige umas coisas que não dá para cumprir. O mundo mudou, nós temos que nos atualizar, afinal de contas, não é possível ir contra a corrente, contra todo e contra todos. Então, como é que é isso? Esses são aqueles que ao pé da cruz apontam para Nosso Senhor e dizem: não é o Filho de Deus? Então que desça da cruz. Esse é o primeiro tipo de católicos que estão ao pé da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os católicos conformistas, porque conforme o que eles pensam é que vão ser católicos, não conforme o que pensa a Santa Igreja, não conforme o que nos diz a lei de Deus, não conforme o que manda Nosso Senhor Jesus Cristo. E não se dão conta que o próprio Jesus na cruz enfrentou todos e todo sozinho, mas venceu. E que aquele que, por medo do mundo, renega de Nosso Senhor Jesus Cristo, na hora de seu juízo particular, verá que Nosso Senhor Jesus Cristo, diante do Pai, renegará dele e enviará para onde? Para aquele lugar tenebroso, onde só há choro e ranger de dentes, fogo e o verme que sempre rói, que nunca sossega. O segundo tipo dos católicos são aqueles tíbios, medíocres. Eles querem manter um pé na barca de Deus e um pé na barca do demônio. Eles querem não ser tão ruins, mas sobretudo não ser tão bons. São aqueles católicos que dizem que não querem ser exagerados. Eles querem ser, entre aspas, equilibrados. E o equilíbrio no que consiste? Em misturar umas gotinhas de veneno no meio da água pura, para não morrer tão rápido, mas também para não deixar de morrer. Porque afinal de contas todos tomam veneno, como que eles não vão tomar também? E são esses católicos que, de alguma forma, acompanham Nosso Senhor de longe, mas que têm pactos, que têm
ligações secretas com o mal que não querem romper e por isso eles se mantêm distantes. Sobretudo não vão fazer nada para que nosso Senhor Jesus Cristo seja ofendido. Então é o católico que quando está numa roda católica, ele ouve a boa música e acompanha. Mas quando é a hora de, dentro dos ambientes do mundo, opor-se ao pecado, opor-se à vileza, opor-se à sujeira da impureza, ele cala, se é que não consente. Por quê? Porque ele tem secretas ligações com o mal e ele não quer romper. O que será desses? Em determinado momento terão que decidir-se. Mas quem durante muito tempo conservou ligações com o mal, como terá dificuldade na última hora de retificar bem o seu caminho? E quantos daqueles que pensaram que amanhã se converteriam por completo, que amanhã dariam aquele passo que nunca queriam dar para abandonar totalmente o mal, o pecado, o mundo? Quantos desses no dia de amanhã não deram o passo e se encontraram diante do juiz e deram-lhe as costas porque o detestaram? O detestaram porque o juiz é íntegro e eles foram esses que quiseram misturar a luz e as trevas, o calor e o frio, a água e o barro. E foram achados diante de Deus sujos. Por último está o terceiro tipo de católico. Esse sim, esse católico mesmo. É aquele que está ao pé da cruz com Nossa Senhora desafiando todo e todos. É aquele que por Nosso Senhor Jesus Cristo não transige nenhum milímetro. É aquele que, olhando para Nosso Senhor Jesus Cristo, embora ele tenha sido um pecador na sua vida, ele diz: Senhor, tudo que vos mandais eu vou cumprir à risca. Esse mundo que vos insulta, esse mundo que vos ignora, me causa detestação, e eu o enfrento, e eu o denuncio. Esses pecadores ouvirão da minha boca aquelas palavras que vós não dizeis, Senhor, porque estáis mudo como um manso cordeiro, pregado na cruz para nossa salvação, mas dos meus lábios, da minha atitude, da minha firmeza, da minha força, eles vão ouvir tudo aquilo que deviam ouvir, porque são uma raça de víboras que vão ao inferno e levam tantos outros para lá. Em cambio, nós não, queremos permanecer ao pé da cruz, na integridade da virgindade de Nossa Senhora. Se São José estivesse vivo, lá estaria também, na integridade de São José, na integridade das santas mulheres, no arrependimento dos apóstolos. É um arrependimento que, cheio de confiança, se dá conta até o fim do próprio pecado, mas sabe que Nosso Senhor perdoa se nós decidimos romper totalmente as ligações com o mal, se nós resolvemos eliminar as ocasiões próximas de pecado da nossa vida, se nós resolvemos abandonar as amizades mundanas, mas que me levam ao pecado, que me levam à tibieza, que me levam ao relativismo, se nós estamos plenamente decididos, nosso Senhor nos perdoará. Nos perdoará, embora no olhar dele nós percebamos uma pontinha de reprovação, como dizendo: esta coroa de espinhos fostes tu que me colocaste. Mas como agora te arrependes, deves saber que eu nunca fui coroado, nunca podia ter sido coroado com uma coroa mais bela do que esta que você me colocou. Por quê? Porque eu, atravessado pelos espinhos, posso te mostrar quanto eu te amo. E tu, me amas? Então, os bons que estão ao pé da cruz, seja porque foram inocentes e mantiveram então a retidão da conduta, seja porque se arrependeram com o coração partido de dor, mas firmes na fé, são os únicos
que participarão depois da alegria da ressurreição. Não existe alegria da ressurreição para os tíbios. Não existe, menos ainda, alegria da ressurreição para os maus. Aproveitemos o início desta Semana Santa, o início deste momento auge da liturgia, em que a Santa Igreja faz com que os fiéis que assistam com devoção recebam todas as graças que foram distribuídas ao pé da cruz e na porta do sepulcro, quando Nosso Senhor apareceu luminoso e radiante na manhã da ressurreição. Vamos pedir que Nossa Senhora, São José, que o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo nos olhe e nos faça sentir quanto nós o ofendemos, mas quanto Ele nos perdoou, e que nós adiramos ao partido dos bons, dos radicais, dos intransigentes, dos que não querem saber nada com o pecado, com o mal, com o mundo. E então abriremos também nós os olhos para compreender como fomos amados, como fomos queridos até o ponto de Ele dar a vida por nós. E aí sim estaremos prontos para nós também sermos chamados à alegria e à glória da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in unum Deum.
nesse tempo da paixão, em que o Cristo, com grande clamor e lágrimas, ofereceu a seu Pai preces e súplicas, imploremos humildemente a Deus, que, considerando a piedade de seu Filho, ouça compassivo os nossos pedidos. Senhor Jesus, varão das dores, em vossa alma e em vosso corpo, sofrestes tudo quanto é dado a um homem sofrer, e ainda permitistes que também vossa Igreja sofresse semelhantes tormentos. Cravai e implantai em nós o espírito de seriedade, por onde também nós saibamos sofrer tudo para a maior glória de Deus, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por Dom Sérgio, bispo desta região, e por todos os clérigos religiosos dos arautos do Evangelho, dai-nos a vossas inteligências a clareza necessária para compreenderem o valor da dor e uma vontade firme para amá-la com toda a força, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, dai-nos, por intermédio de Maria, a Virgem dolorosa, imolar no altar da cruz tudo quanto o mundo nos traz de pseudo-alegrias, para assim recebermos de vós tudo quanto nos quereis dar para a vida celeste, roguemos. Atendei, ó Deus, às súplicas de vosso povo, para que obtenhamos pelos méritos da paixão de vosso Filho o que não ousamos esperar por nossos méritos, por Cristo nosso Senhor.